vamos para... Eu estava contando aqui, eu acho que já estamos na 10ª aula, né? Na 10ª aula de Direito Constitucional 2, destinada aos alunos do 4º período da UGB, Barra do Piraí. Aqui, aluno Dionei Severo, do 9º período também da UGB de Barra do Piraí. Direito, né? Aqui, ó. Muito bem, gente, nós estávamos falando então no vídeo anterior sobre o Poder Judiciário, que é responsável pela execução das leis, lógico, né? Ele não faz, quem faz é o Legislativo. Tá? É o responsável por garantir também o respeito aos direitos da população, porque a população, ela está ali em defesa, né? Quem vai defender, quem vai dizer o que está certo e o que está errado é o Judiciário. E ele garante, então, para essa mesma população a resolução dos conflitos, né? Porque senão a gente entraria, como eu falei, na fase do faroeste, né? Quem pode mais chora menos, bang bang, mais forte vence. O cidadão pode acionar o judiciário, sempre que entender que tem um direito violado. A pessoa está ali, poxa, mas isso não podia ter acontecido. Eles não podiam ter feito isso comigo. Vai no judiciário. Né? E a legislação brasileira, ela dá autonomia para o funcionamento do judiciário. Então, aquilo que foi decidido pelo Poder Judiciário, você vai... todos nós estamos subordinados. Nós temos que seguir a decisão judicial. A nível de Constituição, o Judiciário está previsto lá no artigo 92 da Constituição Federal, né? E começa ali, falando sobre o Judiciário. Mas principalmente, quais são os órgãos do Poder Judiciário, agora didaticamente falando. Vamos começar pelo STF, Supremo Tribunal Federal, Corte Máxima da Nação, né? Mais alto dos tribunais. 2. O Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça, nós vamos ver qual é a composição do Conselho Nacional de Justiça. Abaixo vem o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Né? Antigamente eu li alguma coisa, eu assisti uma entrevista de um membro do Judiciário, uma pessoa bastante graduada, e ele falava que o STJ, ele tinha sido criado, o STJ, aquele que está antes do STF, que ele tinha sido criado exatamente para desafogar o STF, né? Então, para que não fossem vários processos direto lá para o STF, né? Porque tudo era inconstitucional. Então, criaram o STJ para ele dar uma segurada. O STF está lá em cima, segura nesse nível aqui. Ou seja, se você puder decidir aqui, vamos decidir aqui, o Superior Tribunal de Justiça, né? E o STF, aliás, o STJ teria sido criado com essa função. Mas, ao longo do tempo, a gente viu que esses poderes ficaram cada vez mais com funções bem definidas, né? E a gente vai ler nos artigos qual é a função realmente de cada um. Mas essa curiosidade que foi falada que o STJ era para isso no seu primeiro momento. Os tribunais regionais federais e juízes federais, abaixo então do STJ, tem os tribunais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem o TRF1. Eu sou do Rio Grande do Sul, lá tem o TRF4 ou 3. Dá pra gente saber também. Mas não tem problema de falar, mesmo sem saber qual, porque essas coisas são públicas. É só você consultar na internet, você vai ver qual é o do Sul, qual é o do Norte, qual é o dos TRFs, Tribunais Regionais Federais. Estão divididos pelos estados aí. E os juízes federais, né? Abaixo dos tribunais regionais federais, tem, por exemplo, os tribunais do trabalho com seus juízes, aí já é justiça especial. Os tribunais eleitorais, seus juízes, é justiça especial, né? E os tribunais militares e seus juízes, né? Também, Tribunal de Justiça Militar e os seus juízes. E mais ainda, um pouquinho no nível de base da pirâmide, né, dessa organização, estão os tribunais e os juízes dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. Né? Os juízes
por exemplo, o juiz que está aqui na cidade onde eu estou, em Valença, ele não é um juiz municipal, porque a justiça não está organizada a nível municipal. Ele é da comarca de Valença, ele está situado aqui na comarca de Valença, assim como o de Barra do Piraí está situado em Barra do Piraí, mas eles são juízes estaduais, né? Eles são juízes do estado do Rio de Janeiro. Se fosse um Distrito Federal, seria juiz distrital, né? Que estão dentro das comarcas, aí estão dentro dos municípios, né? Ali fazendo a justiça. Então essa é a organização, hein? O STF, o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, os tribunais regionais federais, os especiais, os tribunais do trabalho, o Tribunal Eleitoral, o Tribunal Militar, e por último os tribunais e juízes dos estados ou do Distrito Federal, que formam então a base da pirâmide. Mas também a base da pirâmide é aquela que a gente entra primeiro. Quando nós entramos na justiça, nós normalmente vamos procurar a justiça do estado, né? A gente vai na vara de família, na vara do trabalho, a gente vai colocar os nossos processos ali. Aí, dependendo da solução que esses processos tiverem, se eles já tiverem uma solução de primeiro grau, solução. Agora, se der uma solução que você não concorda, você entra com recurso. Aí você já sai da vara, por exemplo, de Valença e, dependendo do recurso, né? Mas assim, teoricamente, aí você sobe, já não é mais julgado pela vara de Valença. Aí já vai para o tribunal, o TRT, TRT não, Tribunal Regional do Trabalho, vai para o Tribunal Regional, né, da Federal, né? E aí você os tribunais regionais vão fazer TRT do Trabalho, Tribunal de Justiça Federal, né? Saiu da primeira instância, vai para a segunda instância, para os tribunais de justiça, e aí eles vão tomar uma decisão, mas já não é um juiz que julga, já são 3 desembargadores que chamam, né? Eles é que vão realmente verificar se aquela decisão que foi tomada lá embaixo está correta ou não. E se eles julgarem e você não concordar, tiver um bom advogado, você vai pro STJ, né? O Superior Tribunal de Justiça. E se o Tribunal de Justiça não der uma decisão para o seu processo, né? Ou você estiver inconformado ainda e tiver um bom advogado, aí você vai para o STF, se a causa for constitucional. É uma causa que está... que nem o Superior Tribunal de Justiça conseguiu fechar a questão, ele manda lá para cima para o STF, o STF vai decidir depois. Agora, isso vai demorar alguns anos, né? Vocês não tenham dúvida que a gente sabe que a justiça, ela tem essa característica de morosidade. É algo que eu faço um paradoxo, assim, porque o Brasil, eu acho que tem mais de... Nós somos 200 milhões de brasileiros, nós temos... Na OAB tem mais de 1 milhão de advogados, eu acho, na OAB. Fora os que estão entrando. E quem está entrando, que se forma bacharel, que nem eu talvez venha me tornar, né, no próximo semestre, os que já estão no 10º agora irão se tornar. Aí você tem que passar pela OAB. Mas, puxa vida, você passa 5 anos, né, fazendo faculdade e... Existe esse exame da OAB, né? Mas eu acho que esses profissionais não podiam ser desperdiçados. Tem muito bacharel em Direito, né, que termina a faculdade 5 anos suado, sofrido, chorado, passagem de ônibus, carona, sol, chuva, muito vadimeco, muita legislação. E aí você é bacharel em Direito. Não, você não pode fazer nada, você não pode executar a função, né? Porque tem que fazer o exame da OAB, né? O próprio atual chefe do Executivo falou que achava aquilo desnecessário, corporativista, né? São opiniões. Eu tenho a minha particularmente, né? Mas eu acho que não poderia ficar esse grande número de bacharéis trabalhando de balconista, como eu conheço um monte, e a justiça lenta lá. Pô, esse bacharel, ele vai ser auxiliar da justiça, vai ser auxiliar da justiça da comarca ali. Tem lugar. Não, mas ele tem 4, 5 estagiários, é muito pouco. Porque para desafogar o número de processos que nós temos, é necessário mais mão de obra. E existe a mão de obra. É essa que sai das faculdades.
você tem que botar a mão. E não sei, e será que no futuro as faculdades vão continuar formando a quantidade de bacharéis em direitos todo ano? O Conselho Regional Federal da Medicina, e eu estou estendendo o assunto, mas isso é necessário. A medicina, o Conselho Federal de Medicina mandou fechar vários cursos de medicina, né? Porque dizia que esses cursos não teriam a qualidade suficiente. A gente tem lá na OAB, acho que o novo estatuto da OAB fala que o advogado a advogada, né, ela tem direitos de estar amamentando e etc. Eu não estou amamentando, mas eu tenho uma filha pequena, ela acorda agora, eu fico cuidando dela pela manhã, e parece que tem até alguma coisa que a criança pode ir pode ir acompanhado do pai, se ele tem que cuidar da criança, né? Então vocês estão vendo na prática, que eu acabei de ver no 9º período, né? Então a minha pequena levantou agora, eu estou gravando a aula, não posso interromper, gente. São 4 minutos, espero que ela não comece a chorar. Ela não vai chorar dela. Mas eu falava que nós entramos na justiça, vamos até lá. Aliás, que fica muito advogado formado e que fica sem ter trabalho. Eu acho que a justiça tinha que absorver todos esses bacharéis de direito, ou conforme o Conselho Federal de Medicina, que cortou vários cursos, talvez diminuir o número de gente formada. Se o mercado não tem condições de absorver, tem que diminuir o número de gente formada, poxa, né? Mas não colocar aí um monte de bacharel de direito aí, que faz o curso, paga horrores de dinheiro, e depois não tem onde trabalhar, porque tem que esperar por um concurso público. Não, isso é muito difícil. E nesse meio tempo a justiça não anda. A justiça não anda. Você coloca um processo na justiça, eu esses dias entrei com um processo nas pequenas causas, juizado especial, foi marcado, sabe para quando? 23 de janeiro. Poxa, isso é juizado especial? Isso é juizado rápido? Não é. Nós temos que ser críticos, né? O próprio Papa, esse vídeo eu fugi bastante, mas é tudo no direito. O próprio Papa, esse Papa atual argentino, quando ele esteve no Brasil, ele disse uma frase que eu nunca esqueci e não vou esquecer. Ele falou: jovens, sejam revolucionários. Os jovens não podem perder essa capacidade de modificar as coisas, né? Nós não podemos mudar essa capacidade, porque senão as coisas se acomodam e nós não chegamos a lugar nenhum, né? O comodismo faz bem para quem está realmente dominando, mas para quem é dominado, a gente tem que procurar modificar as coisas. Falei tudo isso porque eu falei da estrutura da justiça, que vai da comarca onde você está até o Supremo Tribunal Federal, né? E quando ela vai de baixo para cima, ela é demorada e você tem que ter muitos recursos para chegar até uma causa sua, até o Supremo, né? Aí nós poderíamos entrar, nesses 13 minutos, a criança não chorou, estamos com 13 minutos de vídeo, e o nome dela é Jamile, né? E o Poder Judiciário, gente, vamos falar então dos membros do Poder Judiciário. Quem é membro do Poder Judiciário? Nós falamos das cortes, né? E quem são os membros do Judiciário? O Judiciário é composto por diferentes membros. E quais são os principais? Os principais são os seguintes. Vamos começar de cima para baixo? Vamos. Um desembargador. É aquele elemento que está lá nos tribunais, né? Nos tribunais regionais. Ele está lá, é um desembargador, que julga a segunda instância normalmente. O juiz de direito, vamos botar que ele está em Valença, ele julga a primeira instância, né? O promotor de justiça, ele está lá no Ministério Público, né? No primeiro grau do Ministério Público, promotor de justiça. Aliás, o promotor ou procurador? Procurador, eu acho que é o primeiro grau, né? E o promotor, segundo grau da Justiça do Ministério Público, a gente pode ver melhor. O defensor público, aquele que está na defensoria, né? Você chega lá, você não tem dinheiro para pagar um advogado, você vai na defensoria, mostra ali o seu contra-cheque, ali que você ganha um salário e tal, e poxa, preciso pedir pensão alimentícia. O defensor vai lá e vai pedir essa pensão para você, vai fazer a petição e vai mandar para a justiça. O advogado, somos nós, né? Os advogados que somos os operadores da justiça, né? Já dizia, aos 14 minutos finais, já dizia o Sobral Pinto, que é o patrão dos advogados do Brasil, eu acho,
ele dizia o seguinte, que o advogado é o primeiro juiz da causa, é o advogado. O juiz da causa real mesmo é o advogado. Sabe por quê? Porque você sabe se o seu cliente está falando a verdade ou não. O juiz lá da corte não sabe, mas você sabe. Você sabe, né? Se ele está querendo levar alguma coisa um pouco a mais, a menos e tal, a gente sabe, né? Então, advogados são essa classe importantíssima, né? Para fazer o direito funcionar no Brasil. Dentro de uma estrutura que eu falei que realmente é falha, né? 531 a criança não chorou. E por último, servidores da justiça, né? Que estão ali auxiliando nos tribunais, etc, etc. Muito obrigado. Tá no Estatuto da OAB que o advogado pode se fazer acompanhado pelos seus filhos quando necessário. Até a próxima.